trazer para a geografia, né? Assim, que a gente acha que está afastado há muito tempo também, né? E aí, temas, por exemplo, que a gente não discute há muito tempo, a gente discute muito geografia e tal, epistemologia, mas a gente não tem discutido, por exemplo, coisas que estão na pauta do dia, reforma urbana, né? Que a gente está vendo aí lutas, desde as jornadas de junho, assim, em alguns lugares as pessoas não pararam até 2 semanas atrás, tinha atos de mais de 1.000 pessoas nas ruas, assim. Isso é único na história, né? E aí, assim, a gente não discutiu, a gente não teve nenhum evento que discutiu isso, assim, né? Para que a gente se forme politicamente, né? Na discussão da reforma urbana, para que a gente possa intervir na reforma urbana que a gente quer para a nossa sociedade, né? E o papel da ciência geográfica em discutir a reforma urbana é discutível, né? E aí outros temas, por exemplo, a reforma agrária, né? Teve aquele ato lá do MST, no SECA, por exemplo, né, que quebraram os laboratórios e tal, e tudo mais. A gente não fez uma mesa de discussão aqui em que a gente coloque abertamente as opiniões, isso é se formar politicamente, né? A gente coloca as opiniões de quem é contra, quem é a favor, né? Então, é isso, para finalizar ainda, né? Pronto, enfim, aí a gente pretende realizar seminários, né, com temáticas como essa, né? A educação também, qual é o modelo de educação? A pergunta anterior mesmo, que questiona acerca de uma educação tradicionalista ou uma educação libertadora, né? Esse tema é um tema ótimo para um seminário que a questão da gente faria, né? Assim, e seria exatamente de colocar as caras a contradição da sociedade, né? E aí a gente tem umas metodologias também de formações políticas, que pode ser a longo prazo, que pode ser reuniões que compreendam assim, a pluralidade de horários vagos das pessoas, por exemplo, uma vez por mês se estuda determinado tema, e tem outra que é a melhor, na minha opinião, assim, que mais dá para construir a sua consciência se formando mesmo, que é a vivência de formação política, né? Que a gente pretende assim, imediatamente torna CA, discutir uma vivência de formação política, que a gente pode fazer os eixos, alencar todos os eixos que a gente vai trabalhar nessa vivência e fechar espaços em que compreenda todos os dias e horários e que a gente trabalhe na coletividade sobre o sistema de brigadas, né? Então, que é um sistema exatamente que a gente coletiviza limpeza de banheiros, alimentação da vivência e também os espaços, né? E quem vai facilitar os espaços, quem vai discutir os textos que serão escolhidos, enfim, isso é uma vivência de formação política que a gente propõe para que a gente faça imediatamente esse ciclo acadêmico, né? Associado a essas discussões de caráter mais amplo e mais longo. Lembrando que nossa proposta de conscientização política é um projeto amplo a ser realizado durante todo o ano, não se resume a um simples projeto a ser realizado, evento a ser realizado no segundo semestre. Como seria o momento de formação política? Nós temos que certo não seria formação política, né? E formação política deixa ao indivíduo a pensar de uma determinada doutrina, seja ela partidária, né? O termo que eu gostaria mais de usar seria o ser político, a entender sobre o indivíduo na sociedade. Como é que ele pode mudar o meio em que ele vive? E é isso, como o Danilo já disse, né? Um evento, ele já disse que vai ocorrer só uma vez no ano, mas não precisa ser só uma vez não, pode ser, dependendo da carência do estudante, pode ocorrer não só uma vez no ano, mas no decorrer do ano, porque o nosso intuito é formar um ser político, não formar ele, não trazer uma formação política para ele, mas que ele pense, que ele não se deixe manipular pelas correntes filosóficas, mas que ele pense pela cabeça dele, que saiba diferenciar aquilo que ele quer, aquilo que ele não quer, que saiba participar ativamente dessas reuniões. Participar ativamente das reuniões, dos movimentos estudantis, sejam eles. Não seria formação política, mas ser política. É que naquele caso a gente não pode levar alguém a levar determinado pensamento. Isso é a política comum de lá de fora. Nós estamos aqui em uma universidade, como dizemos no começo, local de debater ideias, trocar conceitos, essa é a oportunidade que nós temos de não termos uns alienados. Nós somos universitários, existe um peso lá fora quando a gente carrega em alguma camisa o símbolo da UFAL, ou quando a gente coloca no Facebook o estudante da UFAL. Existe um peso em uma universidade. Nós não estamos em uma faculdade que
Nós estamos em uma universidade que produz conhecimento e deve divulgar o saber. E é esse saber referente ao termo da referida pergunta, que é política, a qual nós queremos formar enquanto gestão do Centro Acadêmico de Geografia. Que nós temos, não temos o direito, mas temos o dever de formar, de ajudar, de criar, conscientizar, ou seja, qualquer verbo que entre nessa cadeia produtiva que a universidade oferece para nós como estudantes. Foi? O que? Do debate? Até 7 horas. No segundo foi a entrevista, o terceiro foi. Agora é o terceiro. O último vai ser a. Falava aqui na democracia. Recife. Pessoal, essa outra pergunta foi direcionada a uma única chapa de uma fala que eles fizeram. Então, como o debate e as perguntas são para as duas chapas, que vocês façam uma pergunta para as duas chapas, não direcionada a uma única chapa, porque aí favorece uma e desfavorece a outra. Então, como está aqui, já aconteceu da pergunta vir com o nome da chapa, mas como cabia as duas, nós fizemos a pergunta. Mas nesse caso aqui está uma fala de uma das chapas, e aí só ela vai poder responder. Então, infelizmente, eu tenho que partir para a outra pergunta. Gente, outra pergunta direcionada a uma única chapa e um pejorativo. Então vocês confiam os anos porque apesar da ironia, mas isso é um debate sério, né? Como a gente já falou, aqui está a oportunidade de uma gestão de centro acadêmico durante um ano. Então vocês têm que aproveitar esse momento para levar a sério e não depois ficar reclamando da chapa que ganhou. Então a gente vai pagar outra pressão. Eu já vai ter mais coisa. Finalmente. Como separar a consciência política da politicagem partidária dentro das universidades e, assim, respeitando os direitos dos estudantes em ser, a cada dia mais, aptos à sua profissão? Eu acho que, se for para a gente, eu não queria que repetisse, porque não disse quem começa respondendo. Então, daí quem vai começar? Como separar a consciência política da politicagem partidária dentro das universidades e, assim, respeitando os direitos dos estudantes em ser, a cada dia mais, aptos à sua profissão? Mais uma ótima pergunta. Apesar de você já tinha comentado com a Thaisa, aí eu abro os parênteses e digo outro apesar. De que nós estamos em um lugar para realmente debater política e a política que nos deve, né? O ser humano já nasce como ser político. Mas eu estava comentando com a Thaís para a gente falar agora de outros termos, não de política mais. Mas já que a pergunta veio, a gente queria citar o parágrafo B do artigo 5º do CAGEL, dizendo que é verdade ou CAGEL posicionar político partidariamente ou ideologicamente usando o CAGEL como instrumento. A partir do momento que nós, eleitos como representantes dos discentes, nós não podemos mais, vamos supor, ser representantes do PSDB no CAGEL, do PT no CAGEL, do PT do B, do PSTU, do PSOL. Nós
nós agora não somos representantes nossos, nós somos representantes dos estudantes. E essa é a política que realmente deve acontecer. A gente deixar de ser eu e deixar de ser nós. Porque agora nós somos representantes de cerca de 400 a 500 estudantes. Isso é um peso que vai cair sobre as nossas costas. São 20 pessoas representando de 500 a 600. Apesar que a evasão está fazendo que cada vez esse número diminua. Aí já entra a real política para tentar fazer projetos que diminuam essa evasão que está acontecendo. Mas aí eles respondem e eles tomam responsabilidade por essas coisas que são humanas. Eu vou até Mas já aproveitando que a gente ainda está em nosso tempo, isso é importante, nós realizarmos esse ser político, mostrar a importância ao alunado de reformular esse estatuto. E ambas as chapas concordam que esse estatuto está ultrapassado. A geografia foi ultrapassada, foi revisada e agora nós estamos em uma outra. O estatuto está com a mesma situação. Foi algo ultrapassado, não fala sobre a geografia AD. Isso é uma coisa que nós também devemos frisar. Então são essas coisas que é a política que organiza. Nós somos seres políticos. Contra caráter, o estatuto de 18 de setembro de 2009. Pessoal, podem perceber, o que as chapas falam é de responsabilidade delas. Se o estatuto que elas estão usando não está atualizado ou está atualizado, cabe depois ao que conhece bem o estatuto conversar com a chapa e informá-la da falta de atualização. Se ela está usando esse estatuto, é de responsabilidade dela. Se a chapa lê qualquer artigo do estatuto, é de responsabilidade dela. A não ser que faz o edital, porque o edital está atualizado e a comissão está aqui. É responsabilidade geral. Se está aqui carimbado, eles não devem ser apontados. Aí cabe às duas chapas recorrer à gestão atual e reivindicar um estatuto mais atualizado. Mas ele não vai permitir parar as respostas para se questionar. Era da chapa Seja 2. lá qual for a coisa que, já como eu falei, Mas não ela da está chapa sendo dois. direcionada a ninguém, está sendo fechada. Ok? Existe Cadê teu papel? representação. E faz parte da chapa 2 também, né? Faz? Pode consultar aqui, ó. Não, mas a que tá trabalhando é na chapa 2. Na 2. Como separar com como separar a consciência política da politicagem partidária dentro das universidades e assim respeitando os direitos dos estudantes em ser a cada dia mais aptos à sua profissão. Diferente do que a chapa 2, as propostas de conscientização política não significa que queremos impor aos estudantes ideologias de determinado partido e tal, do movimento estudantil. Nós queremos propor a conscientização política para que cada discente tenha consciência do seu papel na formação da sociedade. Para que ela tenha consciência do seu papel apenas pensando em si próprio, como bem ensinamos na E a questão da politicagem se combate com a boa formação política. O que a gente observa na população brasileira. Né? Então a gente não tem formação política. E a gente tem uma associação, né, maldosa e até pejorativa da política, porque a população está com tanto nojo da política que alega. E a gente precisa combater isso. Né? Então, se combate isso com uma boa formação política. Agora, eu acho que eu ouvi isso da chapa 2, né, em dizer que a gente quer impor uma competição política, e não é verdade. Mas também a gente precisa respeitar a liberdade de cada
formação política, né, como o Danilo falou, de formar um cidadão. Acho que o papel da formação política prioritariamente é esse. É informar dos direitos e deveres do cidadão, da sua responsabilidade em contribuir com a sociedade. Então, isso tem a ver com a nossa participação nos diversos espaços de debate. E se caso uma concepção que queira se tornar hegemônica no movimento, as pessoas que participam dele devem expurgar esse tipo de atitude. Deve ser feito isso. Né? Mas a liberdade de cada um de ter a sua concepção política deve ser respeitada em qualquer lugar. Tá certo? Alguém quer completar alguma coisa? Então, só para... A Constituição brasileira garante cada cidadão o direito de ter a sua ideologia política. É só assim, na verdade... Vamos para a última parte, por favor. Nós vamos para a última parte do debate, serão as considerações finais. Então, aquelas que vocês estão questionados, vocês podem dar os 3 minutos para cada chapa. 3 minutos. Porque tudo que vocês estão na aula, não foi estudar, tem que dar noção. Só peço a vocês que antes de finalizar totalmente o debate, tem um aluno do Pessoal do DCE. pessoal do DCE, quer dar uma palavrinha rápida com vocês, então depois das considerações finais, eles falam que vocês são tranquilos, tanto que eu já fiz educados, fiquem para escutar a palavrinha rápida do nosso colega, viu? Chapão começa. Então, galera, vocês viram aqui a chapa 1, né, além da Inés, então para reiterar mais uma vez, né, o número e o nome da chapa da gente, né, mas que não fica perdido apenas na forma, né, então a gente pode analisar o conteúdo da chapa da gente, e é isso que é mais importante. Espero que vocês tenham prestado atenção mesmo no conteúdo das nossas falas, e não meramente na forma e na eloquência, e aí é isso que vai dizer o que é que o CEAL vai fazer, né, é a análise do conteúdo dele, né, e aí eu queria colocar para vocês o papel da geografia nas lutas que aconteceram agora, né? E aí, reiterando mais uma vez que o papel do CA de geografia é um CA de luta. Esse é o papel de todo e qualquer CA na universidade pública no Brasil afora, né? Enfim, em qualquer lugar. E aí eu tenho um exemplo que é a Carla Ricci, que é uma geógrafa, que era presidente do comitê contra a Copa lá no Rio de Janeiro. E aí ela acabou levando tiros de borracha. Depois ela foi presa, né? Tudo por defender os direitos usando a ciência da geografia na polícia. E aí, defendendo os direitos dela, que ela levou balada de borracha na cara, depois foi torturada pelas polícias e agora está respondendo, né? Está sendo acusada de formação de quadrilha, né? E aí, enfim, né? Eu estou colocando eles como exemplo de diversos outros professores geógrafos também, né? Professores de geografia que estavam nas lutas da jornada de junho lá, né? Lutando por mais direitos, né? E aí a gente tem que pensar criticamente mesmo na sociedade. É isso que o CEA deve facilitar para que as pessoas pensem criticamente, né? Eu acho que é isso que se resume ao que o papel do centro acadêmico.